diversas, tem diferentes tipos de estrelas, tem diferentes tipos de estrelas, o que é um buraco negro, o que é uma estrela de nêutrons, como eu posso explicar do que elas são feitas, a composição delas, as curiosidades sobre elas, o que acontece em eventos assim tão bizarramente fortes, tipo, que tipo de coisas são criadas, o que leva a isso. E, calma, tem um bocado de coisa aí, porque assim, o tema é você está na astronomia, não é isso? Essa na astronomia. Astrofísica. Sim, e vai bem longe isso, é um tema bem grande e eu gosto muito do assunto. Então, por isso é que tem que ter cuidado, porque assim, não vai, como é como uma coisa muito ampla, do tamanho do universo, então você tem que tentar, entendeu, diminuir Não, sim, esse é universo porque de investigação. é por isso que no chat eu só botei estrelas mesmo, porque não é tão grande assim, só me dá, como eu posso explicar, é um assunto interessante, eu posso deixar ele bem resumido, sabe, bem encaixadinho, explicando direitinho, só que ao mesmo tempo eu posso ter um aprofundamento bem grande, sabe, para não ser tipo, o meu tema anterior era psicologia e música. Era um tema, sabe, bem interessante, que era bem amplo, só que esse, no caso, eu posso diminuir bastante, só que ainda posso ter aquele. Pode ir lá. Aquele Não, aspecto de beleza. uau, tem muita coisa aqui, sabe? Então, Muita coisa. deixa eu entender, então. Você tá, vamos dizer aqui que o seu tema, o seu guarda-chuva aí esteja na astrofísica, astronomia e física. Sim. O título, você está pensando em título, então seria uma coisa relacionada ao seu assunto, mas você vai falar de morte e vida das estrelas, ou você vai falar do que exatamente? Eu vou falar. Morte Surgimento das e estrelas? surgimento até a morte das estrelas. Eu vou poder encaixar isso tudo. Eu tenho interesse nesse tema: surgimento e a morte das estrelas. Entendi. Eu poderia ir além, no caso. Ok, então já temos tema e um título provisório. Tudo aqui é provisório. A pergunta, qual é a pergunta que você está na sua cabeça com relação a esse tema, aí, com esse tema e esse título, esse assunto, né? O outro motivo. Eu espero que não esteja muito barulho, tá bom? Se tiver, você me fala. Beleza. O, outro motivo de eu ter mandado para esse tema é que esse tema é tipo o tipo de assunto que eu sempre fui. Sempre gostei muito, então desde pequenininho eu via lendo coisas sobre, eu via vídeos sobre, via assuntos sobre, via estudos e isso e afins. Então eu já tenho a minha cabeça, vamos dizer, eu estou familiar com o assunto, entendeu? Então minhas dúvidas seria só com a organização e como me manter centrado no nascimento e morte das estrelas. Mas acho que até isso eu tenho um certo controle, até por isso que eu mudei de tema, como eu falei anteriormente. Entendeu? Tudo bem, mas me responde a pergunta, né? A pergunta que eu fiz é a seguinte: qual é a sua pergunta para encontrarmos um. É como se assim, imagina que você está num lugar cheio de vielas para chegar num determinado ponto. Qual é Uhum. essas vielas, né? Qual dessas você pode me dizer? Quais perguntas ou uma pergunta que vai te fazer chegar nesse ponto que é a estrela, que é o seu assunto, sacou? Ah, tá, entendi. Era isso, não sei mesmo. Então, porque é exatamente, muito interessante você falar isso, porque e aí serve para todo mundo. A pergunta é que vai motivar e que vai conduzir, né? Por isso que é muito importante esse início, né? A pergunta que você fizer, as perguntas que você começar a elencar, elas é que vão direcionar o teu trabalho. Aí você fala assim, ah, não, porque o trabalho é muito, tem a possibilidade gigantesca. Tudo bem, mas você não pode ficar nessa possibilidade gigantesca. Você tem que começar a elencar, né, elementos que façam você ir direcionar. E outra coisa, a gente tem 20 páginas só, né? Você não vai escrever 50 páginas de trabalho, é o artigo, entendeu?
Sim, sim. Então, tem que ser cuidadoso. Quer dizer, cuidadoso não. Tem que começar a falar para surgir essa pergunta, que essa pergunta é fundamental para que você dê início ao seu trabalho, entendeu? Você começa, de que ponto eu vou partir? Né? A partir de que lugar eu vou falar, o que, que eu quero dizer, A entendeu? partir de Então, por isso que que. eu te pergunto, o que você, quais eram aquelas, começa a pensar em quais eram as questões que te interessavam ou te levavam a ter interesse nesse assunto. Talvez daí você consiga criar uma pergunta, entendeu? Pelo que eu entendi que você está me perguntando, isso seria tipo uma introdução para a minha apresentação e para as páginas e afins do meu Não, TCC? não, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo com vocês aqui é muito anterior. É anterior até a organização de sumário. Não, nada disso. É pré-projeto. Por Uhum. isso que é a ficha de pré-projeto. O que eu Ah, estou sim. querendo falar aqui é a pergunta, que é uma coisa fundamental, porque você precisa problematizar esse assunto que você está querendo trazer. Então, qual é a Uhum. pergunta, né? Uma pergunta que seja interessante para que você tenha fôlego para produzir o seu trabalho. Mais uma vez, eu até deixei lá no Classroom, eu deixei uma palestra da apresentação que eu fiz a respeito da Ah, minha sim, pesquisa. sim. Sim, 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 Ali, sim. naquela apresentação, fica bem claro assim, eu falo a pergunta que me motivou, eu falo que o trabalho é um lugar para responder a pergunta, que mesmo que eu não consiga responder a pergunta, eu me aproximo da pergunta. E para responder essa pergunta, eu lancei mão de um autor. Então, eu tenho um objeto de estudo, no meu caso era a música, eu tenho um autor que me auxilia a pensar sobre a minha pergunta, que está relacionado com esse objeto de estudo. Então, assim, está tudo misturado, mas a gente está separando. Eu estou separando com vocês aqui para organizar o pensamento de vocês a respeito do que vocês querem falar. Entendeu? Entendi isso, entendi isso. É isso aí. Então, vai pensando aí numa pergunta. Enquanto você pensa numa pergunta a respeito desse assunto, eu pergunto para a Jéssica, que semana passada não esteve aqui, eu acho que nas outras semanas não esteve. Como é que tá aí, Jéssica? Tem ideia? Qual é o teu assunto? Vamos conversar. Jéssica nos ouve? Sim, Diga aí. eu quero falar sobre a solidão da mulher negra e de como isso afeta. Opa! Solidão. Peraí. Olha só, solidão da mulher negra. Vou até te dizer uma coisa, já que você falou aí, eu não coloquei lá no Classroom. No Classroom, eu coloquei uma palestra que é a história da capoeira. Mas eu vou colocar na mesma atividade um link, uma palestra que vai acontecer no dia. Jesus, está tudo anotado aqui. Vai acontecer no dia. Peraí, agora, digo agora para você, Jéssica. Aqui, está aqui no meu papel. No dia 18 de maio, às 19 horas, africanas na região do Valongo. Vai falar da origem, ou da situação da mulher negra, mas escravizada. Acho que seria interessante para você começar a construir alimentar essa tua ideia aí. E tem um livro que eu coloquei lá no Classroom, no material de projeto de intervenção, que foi para a Janine, mas serve para você também. Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento. Dá uma olhadinha nesse livro lá. Mas fala um pouquinho mais aí esse tema aí, vou anotar aqui, Jéssica, encontrei. Solidão da mulher negra. Por que que você escolheu esse tema? Porque é um tema que quase ninguém fala e deveria ser falado, porque é, depende, tem muita perspectiva para falar desse tema, mas de como isso afeta ela na sociedade, não só na sociedade, como que nunca também é visto para ser um sujeito amado, entre outras coisas. Interessante, vou colocar aqui. Não é visto como uma pessoa a ser amada. É isso que você falou? Sim, porque é sempre marginalizada só como um corpo bonito. Ou a ser amada. Questões complexas, hein? Então, peraí, deixa eu. O tema, peraí.
Então, acho que isso aqui já é um título, Solidão da Mulher Negra. Porque tem vários aspectos, né, Jéssica? Isso que você está falando aí. Quando você fala solidão da mulher negra, essa solidão, você quer enfatizar que tipo de solidão? Você tem assim, eu estou perguntando aqui também para provocar você. Você pensou em alguma coisa, um aspecto, assim, específico, não? Jamais são tantos que para escolher um, eu teria que escolher um para abordar. Mas eu acho que um dos melhores que eu mais gosto é de como a sociedade a vê. Tá. Deixa eu pensar aqui. É porque, olha só, eu não sei se o tema o tema seria racismo, não? Ou Não, não seria racismo? Tá. Porque esse assunto tá dentro do campo gente, está dentro do campo da antropologia. A gente está olhando, né? Você está olhando, quer dizer, gênero, antropologia. Eu estou pensando aqui em palavras-chave. Solidão da mulher negra. Ela não é vista como uma pessoa a ser amada. Eu estou pensando aqui, para você, de onde vem essa ideia de que a mulher negra não é visto como uma pessoa a ser amada? Pergunta, vamos lá, essa pergunta. De onde vem essa ideia? eu andei pesquisando e também vi que, tipo, eu vi uma pesquisa que 52% da população feminina negra vive, tipo, são mães solteiras que criam filhos sozinhos e geralmente costuma ser mulheres de pele preta que não têm um relacionamento afetivo. Sim, tem uma questão social também. Tem. Eu vou colocar aqui. Então, olha só, nós temos então solidão da mulher negra. Ela não é vista como uma pessoa a ser amada. Então, é assim, acho que eu não cheguei para você, não cheguei a fazer essa pergunta. Você tem uma pergunta para poder desenvolver essa questão? Tem alguma coisa que você gostaria de responder? Não pensei nisso ainda. Então, mesma coisa do Matheus, porque o assunto é legal, porque é a pergunta é que vai talvez te ajudar a encontrar esse aspecto que eu te perguntei da solidão. Quando você fizer a pergunta, talvez você consiga encontrar o aspecto que você quer falar, esse aspecto específico, né, de que solidão você quer falar, que a mulher negra sofre, entendeu? Uhum, Porque como você falou, tem vários aspectos, né? tem. Pensa numa pergunta aí que eu vou voltar aí para você, Jéssica. Jéssica Rodrigues, eu não tô lembrando do seu rostinho. Jéssica Rodrigues. Você estudou comigo no primeiro ano, não? Não. Ah, tá. Por isso que eu não tô lembrando. Beleza. Eu lembro de todo mundo. Então eu vou voltar aí, Jéssica, daqui a pouco. Celso, você lembra quem andava comigo? Não, né? Não, porque olha só, no primeiro ano eu não dei aula para sua turma. E você no Ela é muito segundo ano também parecida não. com. Dizem que ela é muito parecida com Mariana, da 2001. Porque ela usava trança Ah, também. não vou lembrar, não vou lembrar. Então, vamos lá, para o Matheus já falou, Jéssica falou. Deixa eu ver aqui, Pedro Edeni, porque a Maria Eduarda já está bem adiantada. A Maria Eduarda e a Sofia têm coisas bem adiantadas. Pedro Edeni, me fala aí, como é que está seu trabalho aí? Escreve no chat se não quiser falar no microfone. Enquanto o Pedro Edeni, eu quero saber a pergunta, Pedro Edeni, que você tem, a pergunta que você tem para desenvolver seu trabalho. Eu lembro que tem a ver com RPG, mas eu não sei qual é a pergunta se você tem alguma pergunta. Enquanto o Pedro escreve, João Vitor Freitas. Eu não falei com o João também, não. João, nos escuta? Oi, professor. Acontece que eu Beleza? tô na primeira aula e eu tô meio perdido. Sem problema. Olha só, Eu até te mandei mensagem no estamos, privado. estamos juntos. Oi? Eu até te mandei mensagem no privado agora. Ah, tá. Você que mandou. Beleza. Deixa eu só anotar aqui. João Vitor. Sim. João Vitor Freitas. João, tem algum assunto que você tenha interesse, assim?
Olha, agora em mente não. Agora não. Nada te. Você está pensando em fazer graduação para quê? Eu ainda também não tô pensando ainda também o que eu quero fazer. Ok, sem problemas. Tem alguma coisa que te interessa? O que que você se interessa, assim? História, geografia, matemática, português? Ah, não, eu sou muito de exatas, mas agora, no momento, eu faço curso de design gráfico. Tô gostando muito do ramo em si, até. Design Tô querendo gráfico? muito puxar a água da Isso. arte. Tá, peraí, perdão. Fala mais uma vez, você falou, mas eu não peguei aí o que você está fazendo. Eu faço curso de design gráfico, né? Inclusive, faço até trabalho já. E Hum, então, provavelmente é o ramo que eu vou seguir também. tem a ver, então, com construir coisa web design, essas coisas assim, não? É exatamente isso mesmo. Então, que quem sabe, pensa em alguma coisa que esteja ligada a isso, já que é do teu interesse, que você está envolvido já. Uhum. É, exatamente, é isso mesmo, entendeu? Que eu quero, talvez, irei fazer. Ainda tô pensando ainda, dando uma pesquisada ainda melhor sobre, sabe? Isso tem a ver, por exemplo, com construção de ambientes virtuais, tem a ver com isso, não? É, mais ou menos, acho que é isso mesmo, mais ou menos isso. Então, então, pensa o seguinte, né? Nisso que você está fazendo, nesse trabalho que você está fazendo, o que você pode, o que tem, tem alguma questão que você fala assim, por isso aqui poderia ser diferente, ou por que isso aqui é, assim? Porque eu não sei a área exatamente, então eu estou fazendo perguntas Aham. que possam te ajudar. Então você está fazendo lá, uma forma de você construir lá o espaço, né? Será que existe uma outra maneira de fazer isso? Ou quais são os tipos de formas de construir esse. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Existe uma Tô maneira lá. tendo uma noção mais ou menos, tô tendo. Eu tô tentando chegar no que você faz. Eu tô pensando assim, eu tô pensando com você. Eu sou um web designer. Então, existem vários como você modela, Aham. várias maneiras de modelar um espaço ou a criação de templates, sei lá, eu estou viajando aqui. Sim. Existe alguma novidade nesse ramo? Eu não sei, eu estou tentando pesquisar, Sim, sim. perguntar, Aham, e entendi. Tô você que querendo. vai me trazer informações, né? Agora eu quero que você me fale, né? O que você está fazendo de fato para eu poder ter ideia, para poder sugerir alguma coisa. Ah, sim. Sobre o meu curso, sim, em Isso, mente, meu trabalho? Ah, meu isso. trabalho, a gente aprende a fazer várias coisas. Trabalhamos com ferramentas de montação de banner, cartão de visita. A gente também aprende a ver a um mundo diferente assim da arte, sabe? Sobre como você divulgar, ajudar empresa, fazer marketing digital, mídia social, entendeu? Essas coisas assim. Tá, então estou tentando agora, estou começando a chegar. É como se fosse um planejamento gráfico. Você é o camarada que faz como é que fala? A apresentação Eu faço a gráfica. divulgação, a apresentação, eu divulgo a parte da divulgação, assim, assim. Entendi. Planejamento, vou colocar aqui planejamento para ficar gráfico. Ah, tá. Deixa eu pensar aqui mais alguma coisa. Porque o Pedro, meu filho, faz um curso, Zion, não sei se você deve conhecer, Conheço, mas eu não faço na Zai, não. que tem esses cursos, né? Aí você tem lá Aham. Photoshop, você, né, tratamento Exatamente, eu de. trabalho com Photoshop, eu trabalho com Photoshop, eu. Entendi. Tô aqui, então tá. Tô aqui já viajando numa coisa. Você trabalha com Photoshop, será? Sim, eu não vou lançar aqui uma ideia. Tô viajando aqui, não sei se você vai achar Aham. legal. Aí eu tô me criando problema, né? Qual é a influência ou o impacto, por exemplo, né, desse tipo de ferramenta na modificação das imagens que a gente vê nas revistas? Né? Porque você sabe que, né, você pode modificar o rosto, modificar o corpo, é isso? Aham. Então, assim, eu que tô viajando assim, tô aqui, não sei se Não, você mas vai exatamente, achar. você tá certo, aham. Faz Qual, tudo uma manipulação de imagem. então, qual o impacto dessas ferramentas digitais, né, Uhum. na produção da imagem? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso com você e não fiz isso com Jéssica?
porque esse assunto talvez seja mais próximo da minha área de atuação, né? Que eu Sim. sou músico, artista, gosto de desenhar e tal também. Fico pensando nessa coisa da imagem, né? Como você tem contato com essa construção da imagem, então Aham. eu pensei nessa pergunta, não sei se te interessa, qual o impacto das ferramentas digitais na produção da imagem? Eu acho que vai Seria, muito assim a parte de diferenciamento, né? Porque você pode, no mundo assim do design, você pode inventar, recriar você com a sua criatividade. Você pode juntar elementos que vão acrescentar ali na sua criatividade, no seu trabalho, entendeu? saquei. Então, eu estou colocando isso aqui, não sei se você, na verdade, tem interesse em fazer esse tipo de questionamento, entendeu? Eu tô viajando aqui. Se você achar que Aham. não, você pode procurar um outro caminho. Mas a ideia aqui, você não está atrasado, não. A gente tá todo mundo aqui meio que, mais ou menos, meio no mesmo ponto, assim. A gente está pensando, cada um pensando no seu tema, e Sei, entendi. a gente está ainda em tema, título e problema, né? Encontrar um tema, pensar num título que na verdade não é necessariamente não é definitivo, tudo que a gente está falando aqui é meio provisório, para a gente ter um ponto de partida para começar a pensar numa Aham. produção textual, mas isso com muita calma. Então eu coloquei aqui planejamento gráfico ou design, aí você, né, design e, e seria o tema é design e o título, quer dizer, a pergunta, né? Qual o impacto das ferramentas digitais na produção da imagem? Essa seria a tua pergunta. E aí você Aham. pensar num título aí, vai pensando aí, ver se isso te agrada, entendeu? Porque eu tenho certeza que você já deve, no curso que você faz, no trabalho que você está fazendo, tenho certeza que alguém já falou, ó, tem um texto aqui, um sujeito que fala sobre isso aqui, né, a maneira Aham. como isso pode gerar problemas, né, esse tipo de uso tem que ter uma ética, né, ao manipular a imagem. Você tem que ter a ética para fazer isso. Então, essas questões, de repente, você pode começar a investigar, sacou? Ah, sim, aprofundar mais sobre essa questão. Então, esse é o intuito do trabalho que o senhor está passando, né? Não entendi? Então, esse é o intuito do trabalho que o senhor está passando, né? Na verdade, isso aqui é interessante também. O que a gente está. Eu não tô passando trabalho, a gente está construindo uma coisa juntos, que na verdade você, por isso eu estou fazendo as perguntas aqui, mas eu queria que você pegasse isso e partisse de você essa pergunta, esse questionamento, esse interesse, entendeu? Para você produzir alguma coisa a respeito disso. O que eu estou te Uhum. dando aqui são caminhos que tem muita possibilidade, ainda mais, né, no tempo que a gente vive no tempo da imagem, né? A gente vive, a imagem, a gente é bombardeado por imagens. Então, eu Aham. acho que você tem possibilidade aí de explorar bastante coisa. Só precisa de um título agora. Aí você vai pensando aí, João. Tá bom. Sacou? Daqui a Uhum. pouco eu volto aí. Daqui a pouco eu volto aí. Tá bom. Alguém levantou a mão, não? Quem é que tá tocando aqui? Ah, peraí. Sofia. Pedro escreveu um negócio aqui? A pergunta que eu pensei foi para que serve o RPG além de entreter, mas não consegui pensar em mais nenhuma. Tá. A- é, Então, Pedro, a pergunta pode ser a seguinte: não para que serve ou como o RPG pode atender, ou como ele pode ser usado para outros usos, além do entretenimento. Anota isso aí. Como o RPG pode ser usado, pode ter uma utilidade, né, para outros aprendizados, além da experiência do entretenimento. Anota isso aí porque você lembra que você falou que o RPG relaciona a arte, relaciona a literatura, porque tem a narração. Então, é, a pergunta inicial seria essa, provisória, mas pode ser essa pergunta. Eu até esqueci qual foi a pergunta que eu falei, mas como está gravado, depois a gente ouve de novo. Sofia, fala aí, Sofia, comigo. Fala com a gente. Oi, professor, boa tarde. Tudo tranquilo? Uhum. E aí, como é que foi aquele dever de casa lá que você pesquisou o sujeito lá?
Então, vou pesquisar amanhã, porque eu não tenho estado bem esses dias, aí eu vou só pesquisar amanhã. Mas tá tranquilo? É que gripezinha ou É sinusite. é muito ruim? Pois Ah, é. mas não, mas pelo menos do seu a gente já tem o tema, já tem o título, não é isso? Sim, a pergunta. Já tem a pergunta, não? Tem a suposta pergunta, que não era uma pergunta, mas eu transformei a pergunta reserva, porque não tinha pergunta. Eu vou pensar amanhã na pergunta. Exatamente. Tem a ver com a máquina, não é isso, não? Isso, da ECMO. Isso aí. Então, beleza. Então, estamos caminhando. Vamos para Késia. Vamos lá, Késia, fala comigo. Oi, Celso. Beleza? Sem Beleza. estresse. Sem tensão. Você falou um negócio comigo pelo e-mail e eu não consegui entender o que você disse. Sobre? Você falou que eu troquei alguma coisa de lugar. Eu procurei e eu não entendi. Onde é que tá isso? Eu escrevi isso? Você falou que eu troquei, acho que problema. Ó, Hum. vou ler. Cadê que eu vou achar aqui? Calma aí. Lê aí. Pô, muita mensagem. Tem que. Você falou que o tema tá no campo do conhecimento. E aí eu não entendi. Peraí, eu te respondi particularmente, não? Não, você respondeu no particular do e-mail. WhatsApp? Não, Do e-mail. e-mail? Do e-mail? Ai, peraí. É, Tá, calma, eu vou pegar aqui rápido. Agora eu tô ficando mais rápido. Jackson. Tô ficando mais rápido. Que isso, gente? Aqui, tecnologia na mão. Peraí. Só que eu Aqui. fiz aquele negócio e eu não sei, acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, eu devo ter feito um comentário. Tá aqui o. Cadê a resposta? Não, eu não respondi, não. Eu acho que eu não Não, respondi, eu não. respondi pra você, não respondi? Respondeu, você respondeu. Eu respondi, eu lembro. Eu não sei onde é que tá aqui. Mas. Você quer que eu mande pra cá? Eu vou mandar pra cá, ó. Manda. Peraí. Compartilha aí. Calma aí. Que aí eu leio. Ó, postei no... as mensagens aí do coisa. Ah, tá. Porque eu acredito que ele. É esse aqui? Ah, tá. A formulação do seu problema ainda precisa ser lapidada, porque não sei se a melhor palavra seria diálogo. Essa palavra pode ser substituída, por exemplo, por cuidado. Ah, estou lembrando agora. Quanto aos objetivos gerais específicos, precisamos conversar para melhorar também. Então, a gente não. Porque se você muda a palavra aí, diálogo, porque quando você fala assim, agora eu estou lembrando, questão da criança, não é isso? Kézia? Kézia? Será que eu caí? Tô tentando, não, tava tentando falar, só que não tava Ah, conseguindo. tá. Então, é a questão da Parecia criança, né? criança mesmo. Então, quando você fala, porque diálogo é uma coisa que fica meio assim, meio vaga demais, entendeu? Porque, na verdade, não se estabelece um diálogo. Na verdade, a gente precisa, inclusive, acho que lá naquela palestra a moça fala disso. O cuidado seria uma palavra mais interessante, por quê? Porque se você tem esse cuidado de dar atenção para uma criança, né? De você responder a criança quando ela necessita, ou não responder, tem momentos que você precisa não responder a criança, né, mas não trocar esses Ah, comportamentos, entendi. É porque eu fiquei pensando, isso é um cuidado. cuidado, cuidado nesse sentido. O cuidado não é só cuidado de você ficar acalentando. Cuidado é quando você dá uma atenção, quando você. O momento de dar atenção, qual é o momento certo de dar atenção, né? Tem uma. Eu não sei se foi naquela palestra que eu ouvi, mas tem uma. Eu não sei se eu foi também, se eu li em algum lugar. A pessoa, por exemplo, para a criança, você promete um negócio para a criança. Para a criança, a promessa é uma coisa muito importante. Se você diz para ela, amanhã a gente vai vir aqui para ver, e só para satisfazer aquele momento, e não faz isso, né, Ela tá você não. ansiosa. Isso aí. Você promove, né, ou você começa a construir, né, você pode transformar essa criança num adulto ansioso.
se você não cumprir com a sua palavra, né? Que você chegou e Mentir, falou. mentir sem necessidade para poder agradar um Então, momentinho. isso seria falta de cuidado, Entendi, entendeu? Celso. E Eu o, até pensei em trocar o diálogo pela comunicação, só que, no meu ver, não dava certo. não, porque não há Aí, uma, na não hora, há foi o uma diálogo foi. comunicação, entendeu? Uhum. Assim, não é que acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Não é Tô sim, tô que, sim. que a criança não tenha condições, é porque não existe mesmo. Então, você que é adulto, né, a pessoa que está, né, numa condição de cuidadora, de fato, não cuidadora fisicamente, mas a gente está falando de um cuidado psicológico, né? De um cuidado com esse mundo interno da criança. Então, esse gesto, esse único gesto que você vai falar para a criança, amanhã a gente volta aqui, a gente volta, sabe aquela coisa assim, amanhã a gente volta, e aí você não cumpre, aquilo fica guardado, entendeu? Entendi. O Isso é um cuidado aspecto. fica. O cuidado abre mais espaço para poder falar de mais coisas, inclusive do diálogo dentro do cuidado. Ó, aí você já ficou mais Entendi, bonito, tá entendi, vendo? aí você tá entendi. ficando, você tá, como é que eu vou dizer? Posso até falar de mais coisas dentro disso. Você está Obrigada, Celso, foi aprofundando, sensível. você está aprofundando a questão. Aí, na verdade, você está problematizando a tua questão. E isso é fundamental, isso serve para todo mundo. Problematizar né, o teu assunto é o que há de mais desejável para que o seu trabalho comece a ganhar, né, seja alimentado e comece. É como se fosse o fermento do bolo. Ele vai crescendo, vai crescendo. Você entendeu, Kézia? Entendi, sim. Por isso que Obrigada. eu falo, então, com uma palavrinha só, pode ajudar a gente, né, muito, né? Eu acho que com essa palavrinha você pode viajar mais aí. Deu uma clareada? Deu sim. Obrigada. Eu agora entendi isso, o seu texto. É porque o cuidado dele que você tinha escrito, fiquei. Mas É, depois você me explica, por favor, por que que o tema tá, está no lugar do campo de conhecimento. tá. Eu vou dar uma olhada na ficha lá de novo. Tá. E uma outra coisa que eu estava aqui pensando, mas aí eu acho que eu deixei lá um texto que falando sobre psicologia, não é isso? Deixou, até falei com o senhor que eu não consegui ler ainda, vou ler. Não precisa ler o livro todo, não. Acho que é só o primeiro capítulo. Dá uma noção assim, geral, sacou? E eu acho que também tem um livro, eu emprestei para a Ana, no ano passado, que se formou, o que é psicologia, que de repente eu vou pedir para ela deixar na escola, quando você for na escola você pega. O livrinho, o que é pequenininho assim, o que é psicologia, nessa série aqui, ó. Aí também para vocês aí que, ó, é o que é psicologia, o que é cultura, o que é religião, o que é sociologia, o que é. Se você for no Google e procurar primeiros passos, o que é, então, por exemplo, o Marcelo aí, o que é direito constitucional, que você pode pesquisar. A Jéssica, por exemplo, pode pesquisar o que é racismo, o que é racismo estrutural. Eu acho que tem nesse livrinho também. João Quero Vitor fazer uma pode perguntar. pergunta para você rapidão. Oi, pode falar. Como que o senhor sugere para a gente fazer uma pergunta em cima do nosso tema? Assim, no geral, não precisa ser só do meu, de todo mundo aqui. Como que você. É isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está tentando fazer isso aqui, entendeu? A pergunta, então, por exemplo, esses elementos que eu te dei agora sobre o cuidado já dão condições de você começar a pensar, porque na verdade depende do teu interesse, entendeu, Cassie? Dá tempo, assim, dá margem para você começar a pensar sobre o que você está perguntando, né? Qual a pergunta que você quer fazer. Acho que você fez algumas perguntas já, você falou, não falou algumas perguntas? Fez algumas perguntas. Eu fiz acho que umas 4, mas nenhuma delas, tipo, engloba o tema todo. Mas não vai Coisa ser. pequenininha, nossa. Mas não vai ser, não dá para englobar o tema todo. A gente parte de uma pergunta, e aí pode ser que ao longo da tentativa de resposta, você toque num ponto aqui, toque num ponto ali, entendeu? A estratégia é Muito obrigada. comer pelas beiradas, sacou? Você pega assim e vai pegando pela beira hora, assim, e aí vai. Eu tô usando umas imagens assim, né? Não sei se ajuda, né? Ajuda sim. Beleza, então é isso.
Depois eu vou ver lá o restante das questões. Deixa eu ver aqui. Marcelo Garcia. Tarde, Celso. Beleza? Como é que estamos aí, Marcelo? Então, eu acho que na sexta-feira mesmo, eu estava fazendo uma pesquisa. Eu ainda não li os materiais que você mandou, mas eu vou separar um dia. Ah, aquilo que você pediu, eu coloquei lá, o Sim, 1974, e coloquei não é a Origem das Riquezas. sim. Coloquei esses dois lá. E vou separar um dia só para dar uma olhadinha nesses materiais. Até comprei o livro, estou esperando chegar ao 1984, Pô, né, você vai gostar. para ter um. Eu acredito que tem muito a ver com o tema. Eu acredito que eu vou seguir mais pela linha de Pierre Bourdieu nesse tema mesmo, né? Os olhares além das polaridades de esquerda e direita. E algo que eu estava fazendo dentro do quadro, né, que eu estava lá escrevendo, que nós temos as principais polaridades, né, o socialismo, o capitalismo, e como essas polaridades elas criam ideologias, né? A parte da esquerda, né, cria o feminismo, o movimento negro, a parte da direita cria o conservadorismo, enfim. E como todos os tipos de movimentos estão ligados a essas principais ideologias, né? E algo que eu tô muito feliz, ou sei lá, tô mó alegrão, com muita vontade de fazer, é essa parte do campo social, né? A minha pergunta é por que o ser humano precisa fazer parte de algo? Por que o ser humano precisa criar algo e entrar naquilo, né? Necessariamente é aquela coisa, porque eu preciso, é aquela conversa que eu tive com você na sexta passada, porque o ser humano precisa estar ali, entrando naquele campo social, e a partir do momento que a partir do momento que ele entra naquele campo social, ele precisa pensar de tal forma, agir de tal forma, ou militar de tal forma, sendo, sei lá, conservador ou progressista, enfim. Então, eu acho interessante falar sobre isso, e algo legal que eu não sei se tem muito a ver, não sei se eu vou fugir um pouco do tema. Eu queria falar sobre a cultura do cancelamento entre esses campos sociais, né? Porque hoje em dia, se você falar qualquer coisa, sendo positivo ou negativo, enfim, tendo diferentes opiniões e como também a internet afeta nisso. Tem um bocado de coisa aí, né? Porque Sim, tem um bocado de coisa. Então, por exemplo, você falou primeiro da necessidade de grupo. Isso é uma coisa importante. Dentro da antropologia, né? uhum, De repente, isso aí já um campo de análise, um campo de pesquisa. Mas eu entendi o que você falou, porque você quer atrelar isso à produção das ideias. sim, É isso? Então, Pedro, vou colocar aqui, ó. A necessidade de fazer grupos, porque também tem uma outra questão aí que é assim, a polarização. sim, Polarização. E Celso, eu não sei, porque eu estou pensando aqui, Marcelo, porque hum, uma coisa que pode ser que ajude a você tocar nesses pontos todos que você falou aí, é o seguinte, né? Quando você tem uma situação polarizada, né? Você não consegue ver o que está no meio, uhum, as outras ideias, entendeu? Então, talvez, eu não sei, eu não sei se foi você que falou. Peraí, deixa eu ver. Eu anotei aqui um negócio aqui. Ordenamento jurídico brasileiro, interpretações e realidade. Foi você que falou sobre isso? Não, eu acho que não. não foi você, não. Marcelo Garcia. Ah, tá. Não, ok, ok. Então, vou partir da polarização. Se você partir da polarização, você vai, óbvio, né? Já chegamos à conclusão que tem extremos. Mas Hum, os extremos, você pode até falar desses extremos. Mas o que me parece que te interessa é o que está no meio, sim, é o meio porque são aquelas coisas que são silenciadas ou invisibilizadas, sim. que é a multiplicidade. Né? Você não tem nenhum Então, esquerdo. Oi. uma coisa que eu até estava fazendo, eu também pesquisei, é que existe esquerda, direita e centro, né? O famoso Sim, centro, que muitas pessoas não têm conhecimento disso, né? Mas até o próprio centro, ele é muito conveniente. Então, sei lá, dependendo da situação, ele vai mais para a esquerda, dependendo de outra situação, ele vai mais para a direita. Mas
é também aquela coisa, porque ele precisa ir mais para a esquerda ou mais para a direita, porque ele não pode também ser além de ser um centro, né? Eu imagino uma pessoa que não precise participar dessas duas extremas polarizações, dessa polarização tão visível que é o centro, né? Eu queria pensar, aquela pessoa que pensa o famoso fora da caixa, entendeu? Eu entendi o que você falou. O que acontece? Eu estou tentando aqui organizar porque Uhum. é muito problemático, até porque, por exemplo, quando você é porque a gente não tem essa noção de que, por exemplo, quando você forma um grupo, né, dentro do grupo você vai ter conflitos também, entendeu? Mesmo que Sim, você tenha lá, se você tem a direita e tem a esquerda. Você já falou isso aí agora, inclusive. Dentro da esquerda, você vai ter vários movimentos, né? sim, Dentro da direita, vai ter vários movimentos, mais radicais, menos radicais. Pesquisar sobre isso é complexo. Então, eu estou tentando ver com você aqui, né, querendo saber de você, qual é a pergunta, por isso que eu estou falando, né, que nem eu fiz com o Matheus ali, com todo mundo. Uma pergunta para ajudar a gente a encontrar o caminho de construção, porque você falou, tem muita coisa, sacou? sim. A minha pergunta é realmente aquela que eu falei, o porquê o ser humano precisa estar participando de um campo social, não só na área social em si, mas na área política, na área psicológica, enfim, diversas Tá, áreas. mantém essa pergunta, mas da seguinte forma, né? A necessidade do ser humano fazer parte de um grupo. Uhum, Mantém a pergunta dessa forma. Por quê, né? O que que motiva, quais são as necessidades, não, o que que motiva, né, o ser humano, né, por que é tão importante fazer parte de um grupo? Isso seria uma pergunta, porque a partir dessa pergunta, você vai encontrar, né, não só na sociologia, mas na antropologia, você falou já Pierre Bourdieu aí, algumas tentativas de respostas para essa pergunta. Mas aí, você está me falando, o que você está me apontando, que para responder essa pergunta, pelo menos pela sua fala, você está indo pelo caminho da política, entendeu? sim. Então, Eu queria introduzir mais com a área da política, realmente. Eu queria falar sobre os extremos, queria falar sobre o centro, e eu iria guiando a introdução mais para o desenvolvimento para essa área do porquê nós precisamos participar desses grupos, porquê nós precisamos participar desses movimentos, não estar fora disso, tendo uma amplificação, tendo é, uma hora aqui, uma hora ali, porque precisa disso, entendeu? eu estou lembrando aqui, Marcelo. Então, peraí, eu vou colocar aqui, só provisoriamente, filosofia política seria o tema, assim, o tema central. O título, qual o título? Você pensou num título? Olhares além das polarizações, esquerda e direita. Olhar para além? Olhares além da polarização, Olhar das polarizações, esquerda e direita. além das polarizações. Das polarizações. Legal você colocar olhares além das polarizações, porque Uhum, o título se refere a outras coisas também, talvez não só política, claro. né? Beleza. Aí, então, o problema. Qual é a pergunta que a gente fez aí agora? O porquê, o que é importante fazer, o porquê é importante fazer parte de um grupo. O que é importante fazer parte. de um grupo. E algo que eu também estava pensando é que existiram diversos tipos de pensamentos, como o humanismo, renascentismo, keynesianismo, neoliberalismo, liberalismo, Sim, sim. que foram movimentos e pensamentos que afetaram a humanidade. Mas necessariamente, né, nós sabemos que o socialismo ele se originou de Karl Marx, né? Mas não necessariamente Karl Marx que criou o socialismo, né? Vários tipos de pensadores como Lenin, Che Guevara, enfim, diversos outros tipos de pessoas leram o Capital, o livro de Karl Marx, e criaram esse tipo de pensamento. E aí eu queria entrar nesse contexto, né, que existiram diversos tipos de movimentos ao longo da história da humanidade, mas o porquê meio que parou nesses dois contextos, socialismo e capitalismo, né, porque não foi algo andando, né,
Não criou-se novos tipos de pensamentos. Aí tudo se privou ali dentro e agora estamos vivendo nesse tipo de polaridade, né? A binaridade Então, a sua questão é muito interessante, né? Quando você fala assim, a gente tem o capitalismo e tem o socialismo, que muitas pessoas falam do comunismo, né? Aí Uhum. é interessante porque eu fico até uma coisa que a gente pode comentar aqui, sem problema, é fácil você, por exemplo, desmistificar essa ideia que você ouve, as pessoas falando, não, a gente tem que limpar o Brasil do comunismo, né? É, Mas como isso assim acontecia não tem muito na como? ditadura militar. Antes da ditadura militar e pode. Pois é, então, mas, por exemplo, se for esse tipo de frase, ela é anacrônica. Por Uhum. quê? Primeiro porque o comunismo no Brasil nunca existiu, né? E o comunismo, ele é teoricamente, ele seria um estágio superior ao socialismo, dentro dessa dinâmica aí, né, da ideia da construção, ideia, e seria um estágio avançado, assim. E a gente nunca viveu isso, nunca teve isso aqui. O que a gente vive é o capitalismo e cada vez mais selvagem, entendeu? Então, Sim, assim, é uma coisa que poderia fazer parte do seu trabalho, assim, né, não desmistificar, mas assim, trazer ao conhecimento né, para com as pessoas, olha certeza. só, a gente nunca teve isso aqui, entendeu? No máximo, uma social-democracia, né, um governo que talvez tenha entrado aqui que era Uhum. social-democrata, mas nem, mesmo assim não chegou a ser. Então, essas questões, elas vão. Talvez você tenha que seria interessante você trazer para o seu trabalho, sacou? Sim. No máximo que chegou, né, que a galera especulava muito, foi Jânio Quadros, né? Ele era comunista. No Mas máximo aí que que, chegou mas aí perto. que tá, então. Mas aí que tá. Quando você for pesquisar, como é que eu vou dizer? A forma de usar essa palavra é uma forma pejorativa, porque Uhum. de fato, politicamente, né? Assim, na realidade, você não tem uma aplicação desse sistema. Sim. Nós nunca adotamos esse sistema, entendeu? Então, isso é como se fosse quase que, assim, não é um xingamento, mas é para criar um medo, né, nos outros, rapaziada, porque não, sim, a gente sempre foi, desde o Brasil colônia, aqui o Uhum. capitalismo sempre nunca teve isso. Então seria uma coisa interessante para você falar. Então isso seria uma parte histórica, um pedaço, entendeu? E é algo que eu até criei, poxa, eu vou tentar depois te mandar por um desenho que eu fiz no quadro. Ah, É que também o meu professor do pré-Vitor, ele também falou bastante sobre isso, que tipo, tem até um documentário na Netflix sobre isso, sobre o controle das tecnologias, algo parecido. Enfim, quando você pesquisa ou você faz parte do mundo, sei lá, do mundo de direita, capitalista, sempre sim. vão postar coisas, o comunismo é errado, contra o aborto, blá, 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 blá. Da mesma forma de esquerda, né? Vai sempre, o seu celular, no Instagram, enfim, nas redes sociais que você estiver seguindo, vai sempre ter essa influência. Tô Então, lembrando agora do privacidade hackeada. sim, alguma coisa assim. E aí eu acho muito interessante falar disso, que tem muito a ver com o que você falou, né? Sobre esses termos pejorativos, comuna, isso, aquilo. Acho interessante que, dentro de um lado, o capitalismo beneficia a pessoa para a pessoa que é de direita, mas aquela pessoa que é de direita, para ela, a esquerda afeta ela, a esquerda é uma ameaça. Da mesma forma, para a esquerda, a pessoa que é de direita é uma ameaça. Então, as pessoas que estão dentro daquele campo sempre se sentem ameaçadas, né? Pelo lado oposto, né? Entendi. Com certeza. É isso que eu estava falando. Você cria um certo medo, né? Você cria um medo. Uhum. Isso tem um nome, eu não estou lembrando aqui agora, mas é uma estratégia de guerrilha, né? Você Sim, criar porque assim, você cria um factoide, uma coisa que não existe, mas aí tem um camarada que você pode até ler também. Não sei se vai, que não precisa também ler tanto. É o Gessé Souza, é um autor que é recente, que o texto dele não é um texto difícil, é um uhum, texto que ajuda a gente a entender. E ele fala justamente isso. Quando as pessoas não têm leitura ou não têm informação, elas são pegas facilmente. Tá? Elas sim, entram nessa jogada. E esse filme que você falou aí, que o seu professor citou, o Privacidade Hackeada, eu não sei uhum, se eu comentei aqui, é muito sério. E não é, a gente pensa, né, aquela coisa de
teoria da conspiração, né? Quando você vê o filme, você entende que não é teoria da conspiração. Cara, sabem tudo que a gente acessa, tudo que a gente vê, tudo que a gente tá ali. Foi um escândalo. Eu não sei se foi foi no ano 2000 e tal, uma empresa chamada Analytics. Essa empresa, agora não sei se ela existe ainda, eu acho que ela existe com outro nome. Ela era responsável pela manipulação de dados, algoritmos, né? E ela influenciava a decisão das pessoas. Inclusive, isso está contando no documentário. Se quiser, se todos aí quiserem ver, pode ver. Ela influenciou em decisões de países subdesenvolvidos. Então, o que o filme mostra? A própria população era jogada uns contra os outros. Uhum. Sim, um negócio tenebroso, entendeu? Tenebroso. E a pessoa, parece que não é a pessoa, no filme tem uma pessoa, ela é uma dessas pessoas que trabalhavam em organizações não governamentais e tal. Ela hoje, você não sabe o paradeiro dela, ela não pode dizer onde ela mora e tal, ela sempre fala escondida, está sempre fugindo, porque pessoas com interesses maiores, né, tiveram as suas intenções reveladas, e ela é uma dessas pessoas que revelou, então ela tem que ficar fugindo para lá e para cá. É um negócio tenebroso, esse filme é tenebroso. E tem a ver com isso que você está falando aí, entendeu? Com essas ideias que são jogadas para lá e para cá, e a pessoa, você que não lê, né, não sabe, aí você acredita realmente, meu Deus, agora o comunismo vai tomar conta do Brasil, quer dizer, mentira. Algo que eu pensei quando você falou isso envolve muito o controle das massas, né? Aquele que é desinformado automaticamente vai ali. Isso acontece muito comigo, porque eu tenho muitos amigos de direita, de esquerda, enfim, e eles começam a postar um monte de coisas lá nos grupos que eu tenho no WhatsApp, e eu falo, não, gente, não é bem assim, porque eles, necessariamente, eles querem ou estão manipulados a pensar daquela forma, mas ficam presos àquilo e, sei lá, eu vi uma postagem, sei lá, de tal coisa, eu vou ali, então acho aquilo ali errado e vai e roda na internet, no YouTube, no Instagram, enfim. Pois é, então, ainda tem esse problema. Sim, precisa se informar muito, porque hoje em dia tudo que roda na internet a pessoa vai lá e acredita e fala que aquilo é a verdade absoluta, que aquilo é Pois é. Então precisa tomar muito cuidado. Tem um camarada chamado Jean Baudrillard, ele fala o seguinte, que a gente está num tempo em que não dá para discernir mais, Marcelo, o que é mentira e o que é verdade. Então, por exemplo, essas postagens que a gente vê, né, de fake news, elas é muito estranho, porque tem informação correta misturada com mentira. E aí, como é que... Entendeu? Então, assim, quando as pessoas perguntam, professor, o que a gente faz então? O que eu falo, assim, não compartilha. Se você, né, lê o negócio e não compartilha, porque se você compartilhar, você vai contribuir para um negócio, para desinformação, entendeu? Então, é mais interessante que você não compartilhe essas coisas. E aí você quebra o ciclo, porque o ciclo da mentira ele se dá assim, né? O camarada não sabe o que está falando e vai passando na frente, passando em um negócio... E aí, quando vai ver, já afetou 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Exatamente. Você, na verdade, o que acontece? Você cria uma ideia. É como se você jogasse fora todo um tempo de história. É o que está acontecendo hoje. Tem muita gente que, né? Eu falei sobre isso com vocês algum dia, alguma aula. Existem pessoas que pesquisam. Aí o sujeito vai e só porque ele não concorda, ele diz, não, o que você está falando é mentira. Como assim? Como é que você vai refutar uma pesquisa de anos com uma opinião? Entendeu? Uma opinião sua não pode refutar uma pesquisa. Né? Se você for... a gente tem... E quando eu vou debater, eu cito livros. Eu vou lá e... tem um livro aquele Brasil Nunca Mais, que fala sobre a tortura na década de 70. Já ouvi falar. Tá documentado ali, como é que você... Ou então, vamos falar de uma coisa que é um evento mais tenebroso e que atingiu a humanidade de uma forma... Auschwitz. Como é que você vai dizer que não houve holocausto, sabe? Tem umas coisas assim que são muito tenebrosas, então você não pode chegar com... eu não acredito, eu já vi um não existe... documentário, eu achei que era de pessoas de direito, que falaram que, na verdade, não houve ditadura militar. Eu fiquei tipo, gente, como assim? É absurdo, absurdo, nível absurdo. Mas, Marcelo, mas ainda tem um outro problema, dentro desse assunto que você está tratando, a gente tem uma outra questão, que é o tal do revisionismo, que o camarada quer mudar a história de qualquer maneira, tem pessoas que querem, entendeu? Sim, distorcer.
E isso aí, isso que a gente está falando pode aparecer no seu trabalho, sacou? Você não precisa aprofundar. Mas a partir disso que você está falando aqui, né? Por que que é importante fazer parte de um grupo? Eu acho que você vai elaborar melhor essa pergunta. As coisas todas que Sim. nós falamos aqui agora, né? Acho que cabe, de repente, elaborar melhor essa pergunta aqui. Mas eu acho que estamos indo tá num caminho, né? Mas você acha que eu consigo citar ou dar uma pontinha nisso ao longo do TCC ou fica muito grande, muito extenso? Eu não entendi. Repete. Você acha que eu consigo dar uma pontinha ali no TCC ou se eu jogar esses temas assim, mas é claro, com conexões, você acha que fica muito extenso, muito grande? Não, vai depender de como você vai tratar isso, porque assim, o Uhum, título é muito legal, olhar além das polarizações. Esse título aqui, ele é amplo, sacou? Ele abre uhum, uma possibilidade muito grande. Mas ao longo do teu texto, você pode pontuar, né? Polarizações na política, polarizações e outro, sim. nos campos, entendeu? E aí falar um pouquinho, ou de repente só na política e a partir dela você fala desses comportamentos humanos, sacou? Uhum. Porque na política você vai ter a ética, né? Você vai, né? Como é que são, se dão as relações, entendeu? E algo que eu acharia também interessante é tratar, mas eu acho que não vai muito com o TCC, é algo também da escola, né? Que a gente sempre necessita fazer parte de um grupinho do outro, grupinho A, grupinho B, grupinho C, mas fica, não tem muito a ver com o tema, né? Ali fica algo mais político que eu vou estar Não, falando. você pode usar o exemplo da escola como um microcosmos, Uhum, entendeu? A escola como um microcosmos, você pode partir, pô, legal, isso é legal. Você pode partir da escola e aí falar, olha, como é que isso que eu estou falando que acontece na escola pode ser visto ou pode ser observado na sociedade, né? Porque a escola sim. é um microcosmos, né? A sociedade é um macrocosmos. Pensa nesse conceito de micro e macro, entendeu? Eu acharia legal também me dar como exemplo nisso, porque desde pequeno, assim, eu sempre falei com todo mundo, a turma inteira, nunca fui de ter grupinho fechado ali e tal, eu sempre falei com todo mundo, enfim. Então, acharia também bacana fazer uma metáfora, uma comparação em relação ao lado político, né? Beleza, essa ideia também é legal, mas pensa nessa coisa da escola como microcosmos, sacou? Sim, Microcosmos, a partir do qual você pode pensar essas representações aí de grupos, né? sim. Sacou? Então guarda isso aí. Peraí que Pedro escreveu aqui. O cara que trabalhou no Google fala no documentário que o objetivo dele no processo de desenvolvimento do Gmail e de outros aplicativos sempre foi fazer com que eles fossem uma ferramenta que facilitaria o trabalho de pessoas. Mas ele percebeu que, à medida que foi passando o tempo, o objetivo dos colegas dele de trabalho, aos poucos, se tornou desenvolver cada vez mais recursos que viciassem o usuário e não que o ajudassem. Ah, então, aqui ele está falando do privacidade hackeada que vai aprisionando cada vez mais as pessoas, né? Tem um livro de uma japonesa aqui também que fala sobre a morte da verdade. Aí ela fala sobre as bolhas da internet. Bom, ok. Vamos para. Já falei com o Matheus, Kézia, Jéssica, Sofia. Isadora chegou, Isadora. Tudo bem, Isadora? Fala com a gente aí, Isadora. Pode escrever no chat também. Então, qual é a sua pesquisa? Eu anotei sua pesquisa, Isadora? Deixa eu ver se eu anotei. Eu tenho aqui um papel cheio de anotações. Ou então abre o microfone aí, Isadora. Está escrevendo. Então, professor, eu estou pensando em falar sobre os empresários e empreendedores na pandemia. Empreendedorismo. Mas tá ok. Empreendedorismo. Mas me fala mais um pouco aí, Isadora. Qual, como assim? É, porque assim, empre- empresários na pandemia. Você está falando da dificuldade, porque o que, que acontece? Isso talvez tenha a ver com esse papo que eu estava falando aqui com o Marcelo, porque a gente vive num sistema capitalista, concorda?
sistema capitalista, né, os donos dos meios de produção, né, que são, né, eles são os donos dos meios de produção. Você tem esses camaradas, são os empresários, e tem as pessoas que trabalham para esses empresários, né, que são os operários, ou são os funcionários, né. Você vai falar desse tipo de relação, né, que de repente a pandemia trouxe uma luz, né, sobre esse tipo de exploração, ou nada disso, estou viajando? Sim, sim, quer dizer, eu falei sobre isso, essa relação entre os meios de produção. Poxa, é melhor você falar no microfone, que aí é legal que eu escuto você. Tá com vergonha, ela. Ah, tá. Ah, mas pô, gente, todo mundo aqui é conhecido, sem problema. Então vai escrevendo aí. Então eu vou repetir porque eu não lembro o que eu falei exatamente. Eu falei o seguinte, que dentro do sistema capitalista, a gente tem. Ah, poxa, muito interessante. Você pode ler um livrinho que eu coloquei lá para o Marcelo, Capitalismo para Principiantes. Está lá na pasta de materiais. Não sei se eu coloquei duas pastas, material um e material 2. Procura esse livrinho, é um livrinho muito legal, é engraçadíssimo. É do Carlos Eduardo Novaes, ele faz em forma de quadrinho. E tem uma parte lá que ele fala dessa relação entre o cara que é empresário, né, que é dono dos meios de produção, né. Aí eu vou falar aqui para vocês, né, ter um carro, ter uma casa própria não quer dizer que você seja rico, né. Ser rico é ser dono de empresa, né, ser dono de construtora, entendeu? Ser dono de fábrica de geladeira, né? Isso é ser rico, né? É dono do meio de produção. Você e tem o camarada que trabalha, né? O operário ou o funcionário. O funcionário ele só tem como garantia, não vamos dizer garantia, mas o que ele tem é a força de trabalho dele, né? Então essa relação entre quem domina, quem tem os meios de produção e quem tem força de trabalho o Marx vai dizer que é uma relação desigual, existe uma desigualdade, né? E eu não sei se você pretende ir por esse caminho, né? O empreendedorismo, né, hoje, né? Eu sei que tem várias vertentes, né? Mas, por exemplo, fica muito difícil de você entender, né? Eu pelo menos fico com dificuldade de entender, né, qual é a vantagem de você pedalar durante 8 horas sem ter garantias trabalhistas, recebendo e correndo o risco de se acidentar, né? E se você se acidentar, você não tem a quem recorrer, né? Que tipo de empreendedorismo é esse, né? Então, se você pesquisar, você vai ver que tem muitos grupos, inclusive de entregadores, que estão começando a se organizar pensando nessa condição deles, né? Que condição que eu estou inserido? Que tipo de trabalho é esse que eu estou exercendo? Que eu não tenho nenhum vínculo, além dele não ter uma seguridade, né, de hospitalar, né, um seguro hospitalar, ele não tem direitos trabalhistas mesmo, assim, não tem nenhum vínculo, né? A gente tem até uma foto no Facebook que eu acho muito interessante, que é a pessoa que é o entregador está de bicicleta, a bicicleta é do Itaú, a bolsa é da empresa, né? Quer dizer, ela só, o que ela tem cada vez mais é só a força de trabalho dela, ela não tem nenhum vínculo com nada. A bicicleta não é dela, o material que ela usa para trabalhar não é dela. Então, assim, eu estou falando essa perspectiva que eu estou falando é uma perspectiva crítica. Não sei se você está indo por esse caminho, entendeu? É isso, Isadora, que eu acabei de falar? Falei um bocado de coisa aqui. Escreva aí, Isadora, já que não dá para você. Aí entendi. Eu vi uma mulher que ela é dona de uma loja de aluguel de vestidos e com a pandemia ela abriu uma hamburgueria para não ficar sem renda. Ah, então são as possibilidades, de repente, que aparecem para a pessoa produzir alguma coisa, não é isso? Então, o que eu quero saber de você é
você está falando do empreendedorismo na pandemia, mas você tem que pensar assim, escreva aí alguma coisa, assim, uma pergunta. Qual é a pergunta? Eu falei um bocado de coisa aqui, não sei se eu viajei, né? Não sei se é isso que eu falei tem a ver com o que você quer pesquisar. E como eu falei para todo mundo, a gente tem que problematizar, fazer uma pergunta dentro disso que você me falou. É o empreendedorismo em tempos de pandemia. Seria esse o título? Vamos lá, enquanto você vai escrevendo aí, deixa eu ver se tem a Maria Eduarda. Maria Eduarda, vamos, fala comigo. Como é que tá aí? Oi, Celso. Você levantou a mão? Não, eu Então foi cliquei sem. Marcelo. Ah, tá. Beleza, mas como é que tá lá o seu. A gente ficou em título. Como é que foi o título? A pergunta. Eu tô formulando a minha pergunta ainda. E Sim, mas eu já planejei já praticamente que tudo, né? sim, Mas mas me lembra aí, o tema é a pneumologia, né? isso, patologias das vias aéreas superiores. Sim. E a pergunta que você tá mais ou menos. Dá o spoiler aí. Então, um segundo. Matheus quer falar enquanto Maria vai pegar lá? Professor, eu ainda não consigo conceitualizar essa pergunta que você tinha me falado. Você poderia usar um exemplo de algum tema aleatório? Não sei. Deixa eu pensar Dentro na desse assunto que você está falando, Tipo, não? não nesse som que eu tô falando. Ah, pode ser também. Eu tava pensando aqui, uma pergunta se meu TCC fosse sobre. Deixa eu achar alguma coisa aqui. Sobre como o chá é bom para as pessoas. Um Hum. exemplo. Você poderia dar um exemplo de que Não, pergunta seria se esse fosse meu TCC? eu estou pensando aqui, por É exemplo, porque eu não entendi que pergunta seria essa. Não estou conseguindo encaixar. então tá, vou mandar uma pergunta aqui para você, né? Qual a importância de nós estudarmos, por exemplo, o surgimento, o nascimento das estrelas? Qual a importância que isso tem para a ciência? Existe alguma aplicabilidade? Ou qual é a relação que existe na pesquisa né, dessa área para, por exemplo, a nossa vida, entendeu? Isso pode ser uma pergunta interessante que você está tentando Ah, responder. tá. Uhum. Pariu aí a parada? Posso discutir algumas coisas aqui com você? Pode, pode. Não sei. O que estudar morte e nascimento das estrelas poderia se aplicar no nosso dia a dia? Existe alguma relação, assim, por exemplo, você vai pesquisar, aí é engraçado agora, você vai Eu pesquisar consigo. para fazer essa pergunta, você vai pesquisar, por exemplo, qual é por que esses camaradas fazem essas pesquisas, qual a importância de saber, né, sobre a existência de estrelas, entendeu? Acho que eu consigo pensar uma coisinha ou outra assim, já aqui de primeira. Já mandei a pergunta, né? Já mandei a pergunta. Eu poderia Pode, usar pode, essa. É, pode pode falar. usar essa pergunta. Você ia falar alguma coisa? Não, não, você pode usar essa pergunta, de repente, como provisória, para porque assim, eu estou fazendo essa pergunta, né, vem da minha cabeça aqui. Celso, queria saber por que é importante eu saber, né, sobre o nascimento, morte, né, o desenvolvimento das estrelas, socorro? Sim. Qual é o vínculo, quais são os vínculos que isso tem quais assuntos, quais são as áreas do conhecimento, ou o que isso vai influenciar, esse tipo de pesquisa, por exemplo, vai influenciar na vida do cidadão? Sei lá, estou aqui conjecturando, entendeu? De repente, a partir dessa pergunta, você vai. Não sei se te interessa essa pergunta, entendeu? Não, me interessou muito. Eu tinha, por algum motivo, eu tinha imaginado que, bem, eu não entendi essa pergunta, mas eu acho que se eu pedir um exemplo para ele, ele vai me dar um exemplo parecido. Que como é que o estudo da morte das estrelas e afins se aplica na gente. Tá bom, consigo pensar umas coisinhas assim, tá certo. A partir daí, que aí pega essa pergunta para, de repente, te ajudar, de repente, outras perguntas vão surgir quando você tentar responder essa, entendeu? Sim, sim.
E aí, estamos no tempo da pergunta mesmo, sacou? Ficar perguntando, tem um maluco. Provavelmente eu iria começar com o estudo e como é que se aplica hoje em dia? Primeiro, ia ter um pouquinho a ver com história, eu acho, porque o nascimento e morte de estrelas tem muito a ver com como os planetas, sistemas solares e todas essas coisas do tipo, como certos elementos são criados, como é que eu posso explicar? O porquê da gente encontrar, sei lá, ouro, plutônio, esses elementos mais pesados que não eles não se criam, entre aspas, naturalmente. A gente não vê ouro Opa, sendo criado opa! no. Você já tá me dando respostas para perguntas. Tá ficando legal, tá ficando interessante. E outra coisa, quando você falou de Sim. história, você chega num ponto inicial. Porque, por exemplo, vai depender, vai começar. Onde é que começou essa história? A partir Isso de seria observações, história? né? Tá. Mas isso seria história, tipo. Não, 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 Ah, não. A segunda coisa que você falou tem a ver com, por exemplo, elementos que não são naturais e tal, você falou. eles não são criados naturalmente em Isso, condições naturais. Você isso, não vê ouro sendo criado no. mas antes disso tem história. Por quê? Porque isso começou a partir de uma observação de alguém. Alguém começou a Sim. observar. Então, Lá na então, Grécia Antiga, lá com os filósofos. então, aí você pode começar o seu trabalho. Olha só, a gente já ficou interessante. A sua Uhum. introdução pode ser essa aí, uma introdução histórica a partir das primeiras observações. E aí você vai fazendo um caminho aí que aí seu orientador vai dizer como é que vai ser, ou você mesmo já tem um caminho na sua cabeça. Então, já encontramos aqui alguma coisa, né? Gostei, tá bom. Gostei. Então, fica nesse caminho, entendeu? Vai por esse ponto aí, um ponto, um princípio histórico. Depois você falou uma coisa muito interessante aí, né? Que é essa questão dos elementos, né? Que tem a ver. Sim, mas eu. Ah, tá. Acho que agora eu tô entendendo. Porque eu tava pensando na parte mais final, do tipo, tem isso de motivo que se aplica nos dias de hoje. Né? Que vai chegar no motivo de se aplicar nos dias de hoje. Entendi. Mas eu não consigo, eu agora não consigo pensar Não, nem é agora para pensar mesmo. agora. Nem Nem pra para pensar pensar agora, tá agora nisso. certo. Não, Não, tá Só bom, tá bom. esses dois aspectos já tá legal, entendeu, Matheus? Tá bom, tá certo. Ok, obrigado, professor. Nada? Maneiro. Vai, Maria. A pergunta era: existe alguma relação de índice de maior ou menor em determinada região sobre os tratamentos das patologias das vias aéreas superiores? Eu já Isso, eu lembro. responder isso, mas eu quero uma resposta mais concretizada, sabe? Hum. Que te explique melhor. Aí eu tô meio confusa. E o negócio que você mandou de coisa, eu li, mas eu não consegui me identificar muito, não. Não, então, quando eu mandei aquele material, eu falei assim, dá uma olhada, vê se te interessa, se ajuda para alguma coisa para você começar um assunto, porque lembro que eu falei assim, você tinha que falar um pouquinho sobre a pneumologia, né, assim, de onde Isso, veio, sacou? já comecei até a falar já. Ah, então beleza. Não, esse é um material que você pode usar ou não, não é obrigatório. Eu achei, eu estava pesquisando, vi, falei, isso aqui deve interessar. Eu até mandei para a Sofia também. O Marcelo levantou a mão? Celso, é Fala. só uma dúvida. Eu vou ter como principal citação Pierre Bourdieu, que, né, que vai falar sobre o campo sociológico, né? Mas eu Sim. também estava pensando numa coisa sobre Hannah Arendt, né, que fala sobre a banalidade do mal. Eu acharia interessante falar sobre aquelas pessoas, como, por exemplo, as pessoas bolsonaristas que idolatram, as pessoas... É, esqueci o nome, meu pai do céu. É comunistas? Enfim. É que seguiam Hitler, idolatravam Hitler, Nazismos. mas precisavam também entender que aquela pessoa tem um lado mal, né? As atitudes daquelas pessoas têm um lado mal, mas também tem lados bons. Então, eu acharia interessante ter esse consenso, né? Não só dos governadores, né, dos governantes, mas também das ideologias, que tem lados positivos e negativos, né? Então, E aqueles lados negativos trazem grandes catástrofes, né? Então, eu acho que eu coloquei, se não me engano, eu coloquei também no material lá um texto do Etienne Laboissy. O Etienne Laboissy, ele faz na Renascença uma
um olhar diferente para tratar da tirania. Ele vai falar o seguinte, ele até fala o seguinte, por que que nós... Ah, tem até a ver com o que você falou. Por que que nós aceitamos nos submetemos a uma servidão voluntária? Uhum. Aí ele vai responder isso lá no texto. Eu não sei se eu coloquei o texto agora, mas tem a ver com o que você acabou de falar aí. De repente pode te ajudar, entendeu? Porque é como entender, né, as pessoas que ou que são para um lado ou que são para o outro. Estou Uhum. tentando aqui contextualizar isso que você está falando. Né? Por que, que a pessoa defende tanto um outro que a gente vê que está errado? E Né? também envolve muito aquilo do campo social, né? Que a gente tinha conversado sobre o fato pela pessoa participar daquele local, pela pessoa receber informações, né? Que tem como ameaça, às vezes, ser progressista, enfim. Ela vai estar ali sempre protegendo, defendendo, dando a vida por aquele governante ou por aquela ideologia. Então, eu acho interessante também esse fato da banalidade do mal, né? E as coisas ruins que causam grandes coisas, como, por exemplo, agora eu lembro o nome, o nazismo, né? Que as pessoas que eram nazistas não enxergavam que tinham judeus ali por tudo por trás, não enxergavam que tinham grandes coisas ali por trás e idolatravam Hitler. Aí quando explodiu, aí que foram ver Então, que tinha algo muito... Então, o que que o Etienne Laboissy vai dizer? Não sei se você vai usar isso, mas ele fala que esse tipo de coisa, por exemplo, como você falou aí, né, esse mal que aconteceu, como é que se alimentou, por exemplo, essa questão do Hitler, né? O Etienne Laboissy vai dizer que não é esse tirano que tem um poder sobre todo mundo, não. Uhum. Esse tirano, ele só é alimentado porque cada um de nós, por exemplo, o Marcelo, ele quer tiranizar a Maria Eduarda. A Maria Eduarda quer tiranizar a Sofia. A Sofia quer tiranizar a Jéssica. Nós todos aqui somos pequenos tiranos que somos fortalecidos por essa personalidade que também é tirana. Uhum. Então eu apoio esse sujeito porque, na verdade, eu também tiranizo quem está perto de mim. O Etienne Laboissy, não sou eu que estou falando, não. Quem fala isso é o Etienne Laboissy, no texto dele, entendeu? Uhum. A gente pode, aí no seu trabalho, né, você pode pegar esse pensamento tanto para o pessoal de um lado quanto para o outro, entendeu? Sim. E é aquela coisa, né? Eu tô tendo novas ideias, aí no TCC eu preciso dar uma ajeitadinha, saber como vou trabalhar com todas essas informações. Exatamente. Aí como é que você vai abordar, né? Vai arrumar Uhum. aqui o que vai. Aí é no caminho, é no caminho. Mas aqui a ideia é a hora de a gente ficar meio viajando mesmo. Sim. Valeu, Celso. Falou. Maria Eduarda, termina aí, que eu preciso sair. Oi, Celso. Vai. Então, o que eu tenho para te dizer do meu TCC, aqui sobre a minha pergunta, né? A pergunta. Eu preferi começar pela introdução e deixar a pergunta para depois. O que você acha? Não, não, vamos fazer a pergunta, porque na verdade a partir da pergunta é que você vai produzir o seu texto, vai começar a introdução, porque se você não tiver uma boa pergunta para ser respondida, não adianta você começar a escrever, entendeu? Você vai começar a escrever, acredito que você vai começar a escrever bem, né? A partir do momento que você tem uma coisa para responder, assim, porque aí você cria um lugar para chegar, uma motivação, entendeu? Eu tenho que responder isso aqui. E aí, como é que eu vou responder? Quem é que vai me ajudar a responder? Entendeu? Sacou? Entendi. Vamos deixar a pergunta para depois, não. A pergunta agora é mais importante, né? Ainda mais naquela hora que a gente tem tempo, assim. Quer dizer, semana que vem começa a aula mesmo, né? Então, a pergunta sobre que existe alguma região de evidência de maior ou menor determinada região, eu pesquisei e sim, numa maior região do Brasil, existe uma região mais concentrada que tem pessoas com doenças que trata, né? São tratamento das patologias das vias aéreas exteriores, né? Sim. E que lá na certa região que eu pesquisei, o doutor, né? Que no caso ele é um doutor que atende, ele é pediátrico, que atende crianças nesse caso, né? Aí eu listei, né, uma lista, né, das doenças dessas regiões que tratam as patologias das vias aéreas superiores. E eu falo disso ou não?
Eu acho que você pode falar disso sim, mas você encontrou lá incidência maior em determinada região, não é isso? Isso. De repente, quer dizer, não sei também como é que está isso, mas porque eu não sei se isso que você encontrou se vai dar fôlego para o seu trabalho, porque precisa ver aí, de repente aí você vê, né? Não sei se também te interessa, ver problematizar mais ainda, sacou? Porque isso não é não sei se você está entendendo o que eu estou falando, isso não é um problema, entendeu? Você encontrou uma informação de que existe uma incidência maior desse tipo de patologia em determinada região, né? Mas eu não sei se isso aí, isso que eu estou falando aqui, como né, se eu estivesse escrevendo sobre isso para mim não é assim, sacou? Assim, caramba, isso vai ter como eu escrever. Você viu que eu estou falando com o Marcelo aqui, que a gente estava conversando? Viu Sim, quantas coisas que surgiram do que ele está falando? sim, aham. É nesse sentido que eu quero que vocês todos pensem o trabalho de vocês. O trabalho de vocês, o seu trabalho precisa trazer coisas que sejam discutidas, entendeu? Então, por exemplo, entendeu o que eu quis dizer? Saber que há uma incidência maior ou menor em determinada região dessa doença, Uhum. sim, aí, sim, e daí? Sacou o que eu tô querendo dizer? Entendi. O Eu acho que negócio eu é vou ligar tentar o buscar outras coisas. computador e aprofundar nisso aí que você falou. Isso. Mas assim, não é deixar de fazer o que você está pensando, não, entendeu? O que eu estou querendo fazer com você é procurar alguma coisa que tem. A gente vai encontrar alguma coisa aí, você está falando, de repente vai chegar alguma coisa que, isso aqui é interessante para falar. Sim, tem muita incidência, mas tem alguma outra coisa nessa incidência aqui, dessa doença, que eu posso explorar mais, sacou? Que seja mais interessante, entendeu? Eu vou me aprofundar disso, pode deixar. E aqui, né, para também deixar todo mundo tranquilo, não sei se já perceberam, não tem certo e errado, vocês perceberam isso, né? Não tem certo e errado no que eu tô falando. Tem o que é mais interessante e o que é menos interessante, percebe isso? Kézia, levantou a mão? Ou não? Levantei. Acertei agora. Fazer a pergunta. Você acha melhor, uma ideia aqui para mim, na infância ou com a criança? O cuidado? É. O cuidado com a infância, pode ser. Não é nem uma coisa nem outra, né? Eu falei a terceira. Cuidado Mas com. como que você. Eu não pensei nessa possibilidade. Hã? Não pensei nessa Então, probabilidade. é uma terceira possibilidade. Cuidado com a infância. Mas aí, a gente já falou aqui, você mesmo já problematizou. É o cuidado com a infância, mas que infância é essa, né? Essa infância é a física, né? A gente já sabe que não é física, é a psicológica, né? Não é isso, Kézia? Eu não entendi, não, Deus. Cuidado com a infância. Você perguntou se era cuidado com a Sim, criança, sim, o né? cuidado com a infância, mas eu não entendi como que eu falaria em cima disso. Depois a gente conversa, então. É porque você está indo num caminho de fazer uma análise de que tipo de cuidado é necessário para que uma criança, né, tenha um desenvolvimento bacana, um bom desenvolvimento na formação do seu caráter, da sua personalidade, entendeu? Acho que sim. Tá gravado. Tá, então depois eu vejo. Guilherme, para acabar, Guilherme Justin. Eu já havia falado a pergunta do meu tema antes. Você vai falar sobre se Deus. Se Como é que Jesus é é? o Messias e Deus. Sim, você viu, eu botei lá um livro para você de teologia, será que ajuda? Aparentemente ajuda. Eu já Pô, comecei a ele já. legal, porque assim, é uma coisa que você também poderia, eu fiquei pensando depois, fazer meio que um histórico, né? Porque se você achar legal, né? Porque o seu assunto que você está falando está dentro da teologia. E você falar um pouquinho desse campo, né? O que é a teologia, como é que se processa, o que você acha? Eu acho que
Eu acho que eu estaria meio que fugindo um pouquinho do assunto, né? Que eu ia focar muito mais na. Eu ia focar muito mais em Jesus como tema. Eu não ia Então, pegar a parte em volta, né? Digamos assim. não tá mais aqui quem falou. Você tá emburaca aí na figura de Jesus. Tá, Beleza? beleza. Então, estamos conversados. Eu preciso sair. Semana que vem, quer dizer, segunda-feira a gente se vê. Alguma pergunta, algum comentário? Não, então, segunda-feira nós se vê. Tchau, tchau, Celso. Valeu. Fala, Kézia.